Que treta foi essa da luta do Popó com o Wanderlei Silva, não é mesmo? Hoje vou analisar aqui, vou dar minha opinião sobre isso que aconteceu. Vou dar também a perspectiva do ponto de vista jurídico. Vamos analisar junto, vamos olhar quais eventuais repercussões agora. A gente tem aí algum tipo de quebra de contrato, indenizações, crime talvez. Vamos entender um pouquinho melhor esse caso sobre um outro olhar que talvez você que clicou nesse vídeo ainda não viu. Então vai ser uma análise bem legal. E eu quero, antes de começar esse vídeo aqui, dar uma dica para você aí. Independente da modalidade de luta que você pratica, ou do esporte, ou se você quer só mais saúde, essa dica aqui ó, vai ser insana, vai ser insana. Essas aqui são as marmitas da Daily Kitchen. Se você é da região aqui de São Paulo, capital, você já pode pedir as marmitas da Daily Kitchen. O bom das marmitas da Daily Kitchen são marmitas congeladas, ajuda muito no meu dia a dia. Meu dia a dia é super corrido entre gravação, processos, contabilidade, uma série de atividades que eu tenho, então facilita muito. E não é aquelas marmitas, sabe, que normalmente você compra marmita congelada, só que não é boa, não é legal, né? Essas marmitas não, essas marmitas são muito, muito boas. E também foge um pouquinho do convencional, sabe? É uma marmita, uma comida um pouco mais sofisticada, justamente para você que quer se manter na dieta, mas também não abre mão do sabor. Por exemplo, essa daqui que eu tô segurando, ó, é de filé de tilápia grelhado com creme de batata ao limão e mix de mandioquinha, cenoura e vagem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos aqui da Daily Kitchen. Se você for da região de São Paulo, sugiro ó, fortemente para você fazer seu pedido. Vai ser muita praticidade e mais sabor aí no seu dia. Bom, e vamos pro vídeo aqui então. Provavelmente muita gente já viu, né, a treta, mas vou colocar aqui para rodar o vídeo da treta pra gente assistir, ver alguns frames e eu já ir comentando algumas coisas. Depois eu separei uma sequência de vídeos aqui de pronunciamentos e coisas que já foram rolando aí ao longo dos dias para eu poder aqui colocar no vídeo e ir explicando, me manifestando, fazendo um react para vocês, porque sendo sincero, as manifestações do pessoal depois desse vídeo eu não vi nada, então vou ver em primeira mão e aí eu vou comentando aqui pra vocês. Então essa aqui foi a treta. Descontou mais um ponto do Wanderlei. Outra cabeçada. Então aqui foi o momento que ele foi desclassificado, né? Não tem limite de pontos que pode tirar, não tem limite de quedas também, né? De knockdowns no round. E desclassificou. Aí o Popó já subiu na corda, já ficou felizão e tal. Aí já começou as provocações, ó. As equipes subiram, já começou aquele... Ó, o quebra-pau pra mim começou mais ou menos... Foi aqui, ó. Você viu? Porque até então, né, já tava um clima bem hostil aqui. E a gente vai ver aqui no meio que tem um primeiro empurrão já. Né? Agora, ó. Ó lá. Ó lá, ó lá. Foi esse pessoal aqui envolvido. Aí o Popó, ele tenta, né, dar uma apaziguada, mas a gente vê que já tentam dar um primeiro soco aqui. Quer ver? Ó. Aí, depois que tentaram dar o primeiro, aí começou a briga, né? Aí a briga começou. Até a gente vê aqui o Wanderlei ainda tá meio que numa postura de querer separar as coisas. O Popó aqui foi muito rápido, né? A gente vê que começou a briga, esse cara aqui, acho que é o treinador do Wanderlei Silva, não sei, já deu um soco na cara do Popó, quer ver? Fica vendo. Olha lá. Aí ele já partiu pra cima. Nesse momento eu acho que o Wanderlei devia estar tentando puxar o pessoal. E na hora que a equipe provavelmente viu que o Popó tomou um soco, aí, meu amigo, aí acabou, né? Aí acabou a paz, aí que os caras caíram no pau feio mesmo, né? Olha lá, olha lá, o Verdun rebocando já. Aí aqui, ó, esse aqui é o filho do Popó, que já vai dar um soco aqui no queixo do Wanderlei Silva, que o Wanderlei vai cair. Olha lá, viram que ele caiu? É muito rápido, mas se vocês repararem, ó, ele vai dar aqui, ó, estão vendo?
ele vai dar um soco aqui, o Vanderlei estava totalmente despreparado, vai tomar um soco e vai cair, ó. Ó, viu? Tomou aqui um cruzado, caiu, ficou parado no chão, o pau comendo aqui, né? Aí viram também o Vanderlei no chão, aí, porra, aí ferrou tudo, aí o Popó foi pro meio também. Enfim, isso daqui só pra mostrar um pouco mais esses detalhes aqui da treta, como funciona. Infelizmente, né, triste ter acabado desse jeito, mas pelo que, né, só por ver isso daqui, agora a gente vai ver os pronunciamentos, mas só por ver isso daqui, bom, a gente já pode teorizar algumas coisas, porque, por exemplo, não tem acesso ao contrato do evento com os atletas, com o Vanderlei Silva, com o Popó, para a gente saber se eventualmente tem uma repercussão contratual, uma quebra contratual. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que deva ter alguma coisa. Acho muito estranho, né, o jurídico do evento elaborar um contrato sobre uma luta e não ter alguma cláusula do tipo que se o atleta ou as equipes, né, arrumando confusão como aconteceu, não vão se responsabilizar de nenhuma forma, não vai ter multa e tal. A gente está falando aí de um evento esportivo, de luta, inclusive, então é de se pressupor que eventualmente possa acontecer alguma coisa do tipo. E para o evento se proteger e minimizar danos, às vezes, é interessante que você coloque algum tipo de disposição para você poder eventualmente acionar aí, por exemplo, o atleta, a equipe e cobrar uma multa por eles protagonizarem a briga que protagonizaram, né? Mas ainda falando do evento, né, a princípio de ser triste da gente ver o que aconteceu, em realidade eu acredito que, na minha opinião, isso tudo deixou o evento em mais evidência. Se tivesse ocorrido tudo bem, que seria maravilhoso, claro, essa é a ideia, não ter esse tipo de briga num evento como esse, não acontecer isso. Mas se não tivesse ocorrido a briga, provavelmente esse evento teria uma repercussão muito menor, ficaria mais na bolha do pessoal que gosta desse tipo de evento, do pessoal que gosta de lutas, que estava acompanhando isso daí. Essa briga, da forma que aconteceu, estourou a bolha, foi parar em tudo que é lugar, todo mundo noticiou. Então, querendo ou não, o evento acabou tomando um conhecimento maior. Se difundiu muito mais esse evento da Spaten, que eu vou ser sincero, que eu não estava sabendo. Eu fiquei sabendo da luta no dia só, que ia acontecer, mas muita gente nem da luta provavelmente estava sabendo e descobriu que existe um evento da Spaten, esse aí que eles criaram de luta, por conta da repercussão que surgiu da briga. Então, querendo ou não, por mais que seja negativo para o esporte e para o evento em si, em termos de popularidade, repercussão, de falarem sobre o evento, ainda que talvez não da melhor forma possível, mas eu acredito que acabou tendo um impacto positivo aí para a Spaten, para o evento, porque agora sabem, por exemplo, que eles existem. Agora, com relação aí o pessoal que protagonizou toda essa briga, né, na minha opinião, eu acho que pode ser discutível sim uma eventual indenização entre os envolvidos. Porque quando você está dentro de um evento de luta, que você vai ser o atleta e tudo mais, obviamente que você tem que abrir mão de algumas coisas, senão você não consegue praticar esse esporte, por exemplo, o boxe. Então você vai ter que abrir mão, por exemplo, da sua integridade física. Se você chegar na rua e der um soco na cara de alguém, obviamente você pode ser responsabilizado tanto criminalmente, por lesão corporal, por exemplo, pode acabar sendo uma tentativa de homicídio, vai depender de como isso aconteceu, da gravidade de todo esse evento. E você pode ser responsabilizado também civilmente. Você pode ter que pagar uma indenização para a pessoa que você deu esse soco, para indenizar custas hospitalares, pode ser um dano estético, pode ser um dano moral também. Quando você está como atleta num evento desse, você está abrindo mão de tudo isso. É meio que, durante esse tempo aqui, você pode sair na porrada, pode sair na mão, sem perder a amizade. Aí é uma questão profissional. Então você pode sair na porrada aí que não vai acontecer nada. Claro que existem regras,
Tanto que o Vanderlei Silva foi desclassificado porque ele infringiu as regras, se não me engano, por 3 vezes, né? Então, também não é assim que vale tudo, né? Por exemplo, no boxe não vale cabeçada, não vale dar cotovelada. Então, se o cara vai dar uma cotovelada propositalmente com tudo na têmpora do adversário, e o adversário cai, tem uma baita lesão, tem uma série de problemas, esse atleta, ele pode vir a processar o outro atleta que agiu de forma ilegal, porque ele infringiu as regras do próprio evento, do esporte. Nesse caso, até o momento onde o Vanderlei Silva está sendo desclassificado, né, pausou a luta e tal, não teria nenhuma repercussão. Se você está dentro da regra do boxe, não vai acontecer nada. Agora, a partir do momento que finalizou a luta e que começa aquele quebra-pau, não está mais acobertado as pessoas ali por essa convenção que é o esporte, de você, né, poder ter essa trocação e não acontecer nada. Aliás, que cabe só aos atletas e não às equipes. As equipes não podem sair lá na mão. É só quem está em cima do ringue, os 2 atletas que podem fazer isso. Então, também, a partir do momento que tem essa briga entre as equipes, eles vão acabar sendo responsabilizados na medida dos atos que eles cometeram dentro do evento. E aí vai ter uma grande discussão, porque existe também a figura da legítima defesa. Então, se o cara da outra equipe, por exemplo, tá vindo aqui, eu tô aqui tentando apaziguar, mas ele tá vindo pra cima de mim, eu posso responder essa agressão me defendendo. Isso vai ser considerado uma legítima defesa. Não foi que eu fui atacar ele. Eu só quis cessar essa atitude dele de vir me bater, essa ofensa dele, a minha integridade física. E aí eu posso sim reagir. E numa treta generalizada dessa, fica difícil, né, da gente identificar o que foi legítima defesa e o que não foi legítima defesa. O que eu posso dizer é que, por exemplo, no caso aí do Vanderlei Silva, que o filho do Popó deu um cruzado nele e ele caiu no chão, é que nesse caso, no meu entendimento, não tem nada de legítima defesa. O Vanderlei Silva, ele estava no momento onde ele estava até olhando o que estava acontecendo no ringue, ele estava numa postura mais de apaziguar e tomou um soco na cara de graça. Isso que aconteceu do filho do Popó, numa atitude que eu julgo bem covarde, inclusive. Nesse caso, eu entendo que caberia uma responsabilidade aí por parte do filho do Popó, de indenizar eventuais gastos médicos, dano estético, um dano moral, ser penalizado eventualmente pelo evento também, né? Poderia, por exemplo, o evento não querer que ele entrasse nos próximos shows que forem acontecer. É uma coisa que poderia também ser aplicada pelo evento. A gente não sabe se tem alguma multa também, se ele faz parte desse contrato aí dentro do evento, provavelmente deve fazer parte, mas fato é que de toda a confusão que eu vi aqui, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi esse soco do filho do Popó no Vanderlei Silva. E aí, né, ele tendo agido dessa forma, ele não estava se defendendo do Vanderlei Silva, pelo contrário, ele só foi atacar o Vanderlei Silva de graça. Ele poderia responder por todas as consequências que ele acabou causando, inclusive, né, não sou advogado da parte de direito penal, não sou criminalista, mas eu acredito que também até poderia ser responsabilizado criminalmente aí pelo que ele fez. E agora eu separei aqui um pronunciamento, tem do Popó, tem do Vanderlei Silva. Vamos ver o que eles falaram pós-luta aqui também. Foi entre eu e você, não tinha nada a ver com a equipe, a nossa briga foi você em cima do ringue, se você deu cabeçada, de boa, tô nem aí, tudo. Mas infelizmente o Verdun, covardemente, invadiu o ringue junto com seu filho, foi pra cima de todo mundo. Eu vi que alguém também te deu um soco, não tem nada a ver com o Iago, as pessoas estão falando que foi Iago, não tem nada a ver com o Iago. O Iago tava de camisa verde junto com a minha equipe, ninguém agrediu ninguém da minha equipe, entendeu? Eu só quero que tudo se acalme, pedir desculpa a vocês aí, que a gente tentou fazer uma entrega perfeita pra vocês. Eu falei que aquele rapaz lá que tava de smoke é o filho do Popó, né? Mas ele falou que tava de verde. Eu não conheço o filho do Popó, né? Que eu vi o pessoal falando. Então, pode ser que não seja, mas foi aquele rapaz de smoke que deu o soco aí no Vanderlei Silva. E eu discordo do que o Popó falou, né? Que o
o Verdun subiu, começou a bagunça lá com o outro cara da equipe do Vanderlei, a gente vê que as duas equipes meio que subiram ao mesmo tempo no ringue, né? E se aproximaram, se xingando, e começou um empurra-empurra que foi quase que meio que ao mesmo tempo. Mas pelo que eu vi, parece que quem empurrou primeiro foi alguém da equipe do Popó, né? E eu acabo apanhando do treinador dele, do nada, cara. Então foi realmente aquele cara de branco lá que deu soco, foi o treinador dele mesmo que eu falei. O cara ainda tentou me dar um mata-leão, quase me apaga. Depois de ter tomado cabeçada, um monte de coisa, tudo, mas tudo bem. Agora vamos ver o que o Vanderlei Silva falou. Pessoal, agora 4h15 da manhã. Chega esse horário, o efeito do remédio passa. Minha cabeça, começa a doer. Infelizmente, minha memória agora está voltando. Hoje mesmo minha esposa falou que eu mostrei para ela um vídeo várias vezes, perguntando se ela já tinha assistido. E é muito triste, sabe? Olha, estou muito chateado, estou magoado por dentro, estou magoado por fora. Um cara como eu, né, um pentacampeão mundial aí de MMA, tá passando por tudo isso, realmente não é fácil. Quero agradecer a todos vocês aí que estão junto comigo, que estão me mandando mensagem, né, que estão aí realmente mandando essa força aí pro Vanderlei Silva. Muito obrigado. É nessas horas que a gente sabe quem são os verdadeiros amigos. Sabe? E toda essa situação está servindo para mostrar quem está realmente comigo. Muito obrigado. A gente vê que realmente o negócio foi feio, né? Ele tá com a cara amassada. Vamos ver aqui outro pronunciamento dele. Isso aí, pessoal. Esse foi o saldo do Spartan Fight Night 2 pro Vande. Quebrei as minhas 2 órbitas. Nossa. Estou com o meu nariz quebrado em 4 lugares. Fui agredido de maneira criminosa. Aí tem que entender também, né? Ele tá narrando que tem uma série de lesões, mas quais lesões foram decorrentes da luta em si com o Popó, quando ele tava lá dentro do ringue e tava tudo dentro da regra normal? Então, se, por exemplo, ele quebra alguma coisa aí num soco, que é um soco válido dentro do box, é outra coisa, né? Não tem responsabilidade. Agora, se essas lesões são decorrentes da briga depois da luta, aí sim, aí abre discussão para uma eventual responsabilidade de quem causou esses danos para ele. O filho do Popó, que invadiu o ringue, realmente ele invadiu o ringue, já me dando 2 socos na nuca, e depois acertando esse soco, que me abriu um corte de 7 pontos aqui no meu olho. Nossa. Então, o bom, pessoal, é que tem vídeo, né? Tá tudo gravado. Então, se for ser discutido algo judicialmente, né, tá mais fácil de comprovar as coisas. Tem a luta inteira, que foi televisionada, e também tem a briga depois. Então, se ele for alegar que o soco que tal pessoa que deu e abriu aqui, é só pegar o vídeo aí e narrar toda a história, explicar por que foi esse soco que gerou essa lesão e tal. tô muito triste, tô muito magoado, tô magoado por dentro, tô magoado por fora. Sabe, eu vendo aquela cena, eu caído no chão e as pessoas ali, que nem eram seguranças do evento, porque o evento não tinha segurança, me puxando, né? Que cena... Nossa, que estranho. Um evento desse porte não tinha segurança. Eu acho difícil. Pode ser que ele esteja se enganando. É muito difícil um evento desse não ter segurança. Horrível, sabe? Agora eu teria vários trabalhos para poder fazer. Não posso fazer os meus trabalhos por causa do meu rosto. Não estou conseguindo dormir. E interessante, né? Essa fala dele. Claro que tem que avaliar o que foi lesão, né? O porquê o rosto dele tá assim, em decorrência das porradas que ele tomou do Popó, e o que foi da briga. Se eventualmente, né, se chega à conclusão que o rosto dele ficou assim exclusivamente por conta da briga, se ele deixar de
ganhar em algum contrato que ele tinha fechado, então, não vai dar mais para fazer depois, a gente vai ter que cancelar o contrato com você. Todo esse prejuízo que ele tiver, ele pode pedir indenização das pessoas que causaram esse dano para ele, mas ele teria que comprovar. Eu acho que é difícil, né, num caso desse. Eu não assisti toda a luta para ver, mas sei que ele tomou umas boas pancadas aí do Popó. Então, como, né, comprovar que o rosto dele ficou desse jeito exclusivamente por conta da briga pós-luta? É difícil também, né? É difícil também, porque por mais que você veja o rosto dele como tá logo após a luta, né, a gente sabe que muitas vezes é um bom tempo depois da luta que o rosto vai começar a inchar, não incha na hora, né? Às vezes sim, mas muitas vezes não, começa a inchar ao longo dos dias, vai ficando roxo e tal. Então, assim, difícil também, né? Difícil. Sabe, tô passando muita dor, tô passando muito desconforto. Sabe, isso não pode ficar assim. Foi sem dúvida nenhuma um ato muito criminoso e todo ato criminoso tem que ser julgado pela justiça. E eu vou atrás dessa justiça. Então vai processar, né? Tá puto. Vamos ver agora o filho do Popó. Nunca lutei boxe, nem profissional, nem amador. Naquela hora do calor do momento, de você se defender a sua família, felizmente, gente para todos os lados, brigando, me desculpa. Eu não concordo que ele tava defendendo ninguém aí, porque ele simplesmente mirou o Vanderlei Silva, deu um soco e foi isso. O Vanderlei Silva tava até com a guarda baixa, a gente vê no vídeo. Tava com os braços para baixo. Ele bateu em alguém que tava com a guarda baixa. Ele não tava se defendendo nada. O Vanderlei não tava batendo em ninguém para ele ter que intervir e defender alguém da família dele, por exemplo, o pai dele. Nada, não teve isso. Mas o que tá na frente, você vai fazer alguma coisa. Hein? Achei bem fraca aí essa manifestação do filho do Popó, né? Bem fraca. Realmente uma manifestação de quem tem culpa no cartório aí. Pra mim, falou e não falou nada. Agora tem uma outra manifestação aqui do Popó, né? Parece que ele vai ter que passar por uma cirurgia. Vamos ver aqui o que ele falou. Tô aqui no hospital. Fala pessoal, tô aqui no hospital, internado, em observação. Amanhã eu faço uma cirurgia, depois falo para vocês. Há pouco eu falei para vocês, né? O que é que eu mais quero é comemorar. Lógico, teve a minha vitória, teve uma vitória, independente da confusão e tudo, mas eu quero falar para vocês que teve luta, aconteceu a luta. Infelizmente, pós-lutas, teve ocorrido, né? Mas eu quero manifestar aqui a minha vitória também, independente que eu treinei, eu me dediquei, eu fiz tudo certinho, dei toda a minha entrega, né? A luta estava ótima, a gente trocando, a gente fazendo tudo, entrando na luta, cada momento do ringue, cada round o melhor. Então eu quero enfatizar isso, a luta aconteceu e a luta foi boa e todo mundo gostou. Então quero apagar, né, toda aquela confusão da cabeça de vocês, que vocês possam lembrar do momento luta. Isso que é legal, tá? Amanhã eu volto a falar com vocês depois da cirurgia e falar que estou bem, muito, muito bem, graças a Deus. Mas infelizmente vou ter que fazer cirurgia. Não deixou muito claro, né? Na verdade não falou sobre o que se trata aí essa cirurgia. E por mais que ele fale que o que importa é a luta, o evento principal lá que aconteceu, o que acabou se tornando, infelizmente, o evento principal foi a briga protagonizada depois da luta dele, que o Vanderlei foi desclassificado. Então isso vai ficar aí na memória das pessoas indefinidamente. É o que eu falei, serviu até para estourar a própria bolha, né? E igual eu falei do Vanderlei, se eventualmente aí essas lesões que acarretaram nessa cirurgia que ele vai passar foram consequências de alguma agressão injusta depois da luta lá na briga, ele também, de igual forma, teria o direito de processar essas pessoas e mesma coisa, pedir indenização pelas despesas médicas, um eventual dano estético, danos morais e
tudo mais. Mas acredito que o Popó não vai fazer nada disso daí, ele não deixou claro. E ele teve também uma postura um pouco mais ativa lá no meio daquela briga toda, né? Então, eu acho que nesse caso dele é um pouco mais difícil. O Vanderlei Silva, a gente viu que ficou, assim, numa postura, tava mais nítida que ele tava tentando apaziguar as coisas lá, e no momento de guarda baixa, tomou um nocaute e já foi retirado lá do ringue. O Popó, né, ele foi agredido injustamente, no meu ponto de vista, pelo treinador do Vanderlei Silva. Então, por exemplo, se essa cirurgia for em decorrência do soco que ele tomou do treinador do Vanderlei Silva, ele poderia processar o treinador do Vanderlei, tranquilamente, porque tá muito nítido, foi bem no começo da confusão. O treinador dele chegou e deu uma porrada, deu um soco na cara dele também, igual o Vanderlei tomou, de graça. E eu acho que até isso que foi um dos fatores que serviu para o negócio pegar mais fogo ainda, infelizmente, né? Agora eu vou colocar aqui uma fala do Vitor Belfort, num vídeo com o Cariani, que ele fez que eu achei interessante. Vou aproveitar para comentar também um pouquinho sobre isso aqui. Olha o que o Vitor Belfort falou. Já existiu mal na gente. Então a depravação total mostra quem nós somos. Só que é o seguinte, por que existe lei no mundo? Pra gente não acelerar mais o carro, pra gente não apertar o gatilho quando a gente tá com raiva. Por que as pessoas não matam? Agora, óbvio, tá tendo opção de gente matando os outros. Porque quando você não tem punição, a pessoa faz o que quer. Olha como é que tá agora lá no Nepal. Não tem lei. Tá todo mundo matando, estuprando, porque não tem lei. Quando você bota lei, as pessoas respeitam. Por que você não acelera? Você tem uma Ferrari. Por que você não acelera? Porque tem lei. Exemplo, se alguém entrar na minha casa, eu moro nos Estados Unidos, se alguém entrar na minha casa, eu tenho o direito de se defender e matar aquela pessoa. Mas se ela estiver dentro do meu carro, roubando meu carro, eu não posso atirar e matar ela. Porque é a lei. Então, quando você compra uma arma, eles te ensinam a lei, ó, vida. Se o cara entrar na sua casa, você pode matar. Ele não vai ter como se defender. Agora, se ele estiver roubando o seu carro, você não pode matar. Você não pode atirar. É exatamente isso daí, pessoal. Na verdade, não é que não tem lei. A lei existe. O problema é como é feita a aplicação da lei. Se a lei existe, mas não é aplicada, fica essa sensação de impunidade, que é muito do que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, você vai pegar uma ação de indenização por danos morais, muitas vezes o dano moral é ridículo. É ridículo. Para a pessoa que causou o dano, às vezes vale a pena ela cometer esse dano de novo, porque saiu barato para ela. Vale mais a pena ela causar o dano e pagar os danos morais do que ela deixar de cometer uma determinada infração. Mesma coisa com o contrato. Contrato é lei entre as partes. Então, nesse caso da Spaten, com as equipes, com os atletas, tem que ser aplicado, tem que ser executado as cláusulas do contrato. E tem que ter uma multa que faça a pessoa pensar duas vezes se ela vai descumprir aquele contrato. Porque também, se você faz um contrato com uma multinha e que as consequências são muito pequenas, ou às vezes nem tem consequência, a pessoa vai descumprir o contrato. Não tem punição. Então, punição sempre importante. Lei, aqui no Brasil, a gente tem lei. Tem muita lei. O problema é que muitas vezes não tem a punição adequada. E agora eu separei aqui o pronunciamento do treinador do Vanderlei Silva, que foi o cara que deu soco no Popó. Vamos ver. A pergunta é, quem começou com o golpe ilegal? Popó ou Vanderlei? Vou falar aqui uma situação que rolou na luta no primeiro round. Tá passando despercebido por causa de todo esse tumulto. Mas galera do boxe, galera que entende de boxe, me diz lá se não tinha que tirar um ponto ou chamar a atenção do Popó nessa situação. No primeiro round o Vanderlei foi pra cima, se embolaram e o Vanderlei caiu no chão. O Vanderlei com os dois joelhos no chão, ele pegou e jogou um soco na barriga do Vanderlei. Depois disso ele veio até nós, deu uma piscada e deu uma risada. E eu pra ele falei, calma, o Vanderlei vai te pegar. Calma, o Vanderlei vai te pegar. Eu falei, tá tudo certo. Em relação a boxe, o cara tá com os dois joelhos no chão. Vale bater na barriga? Isso é golpe que é aceito ou não? Pra mim, o que eu sei, isso é um golpe ilegal. E você se depara com uma situação dessa de um cara profissional como o Popó, campeão de vários títulos, usando um jogo sujo de boxe. E a pergunta é, quem começou com o golpe ilegal? Popó ou Vanderlei? Ó, não entendo de boxe, das regras do boxe, mas me parece que de fato é um golpe ilegal. Foi ilegal que o Popó fez. Porém, uma coisa não justifica a outra. Assim, não cola a narrativa do que ele falou. Quem começou dando a entender, ó, tudo que aconteceu é culpa do Popó. Se ele não tivesse dado esse golpe ilegal, nada disso teria acontecido. Não, teria que ter sido punido durante a luta, chamado a atenção ou perdido ponto e acabou. Então,
assim, da forma que ele tá falando, construindo a narrativa, eu não concordo. Eu não acho que tem que justificar que a briga só aconteceu por conta dessa atitude aí do Popó durante a luta, né? E por fim, separei aqui um vídeo pra gente ver do advogado do Vanderlei Silva que se manifestou. Pelo menos tá aqui no título do vídeo que é o advogado dele, né? Não tenho certeza se é ou não é, mas vamos ver aqui esse vídeo. Vanderlei Silva, Dr. Cláudio Daledoni, comentou a briga das equipes de Vanderlei e Popó. Ele falou quais os crimes que pretende imputar ao agressor de Vanderlei, Rafael Freitas, filho de Popó. Ele inclusive deu uma entrevista ao Fantástico da Globo. Sabendo de um possível processo e da repercussão negativa da sua atitude, ele chegou a alegar legítima defesa, afirmando que estava defendendo seu pai. O que não está colando muito, visto que ele atacou Vanderlei com um golpe traiçoeiro na nuca antes de acertar o rosto. Vamos ver então o que deve fazer o Dr. Daledoni sobre a agressão de Rafael. Confira. O evento ontem, protagonizado por Popó e Vanderlei Silva, revela o lado mais atroz daqueles que tinham que servir de exemplo. Popó prometeu, antes, que todo mundo ia apanhar, e cumpriu, por intermédio da sua equipe, covarde e traiçoeiramente, nocautearam o Vanderlei Silva. Criminosamente nocautearam o Vanderlei Silva. Nós não estamos mais falando de luta. A luta aconteceu, o juiz, com soberania, disse que ele estava desclassificado. O pós-luta, quando entram dentro do ringue, em cima do ringue, e começam um confronto, eles começaram, a equipe do Popó começou, esse confronto está filmado, documentalmente registrado, e passam a agredir covardemente aquele que agrediu por trás, traiçoeiramente, um homem de 50 anos, que tinha lutado, que já estava de guarda baixa, vai ser punido criminalmente. Não há nenhuma sombra de dúvida, que no mínimo, uma lesão de natureza... É o que eu falei, o Vanderlei Silva tava de guarda baixa na hora que ele tomou o soco, tava olhando lá, não entendendo nada do que tava acontecendo. A gente vê que ele tava com uma postura de tentar separar a briga e tomou aí de guarda baixa. Grave. Ela está evoluindo, pode virar gravíssima. E podemos até entender que ele, naquele momento, batendo num homem de 50 anos, na forma que bateu, sendo um profissional do boxe, ele estaria ali indiferente ao resultado. E daí nós estamos falando de dolo eventual. Nós estamos falando de uma tentativa de homicídio. Lastimável, lamentável, e a intenção está clara. E no direito penal, o que vale é a intenção. A intenção está clara na medida em que ele, respondendo a Verdun no áudio, Popó diz categoricamente, diretamente, que todos iriam apanhar. Eu não concordo, isso eu não concordo. Eu vi esse áudio aí, mas foi meio que provocaçãozinha entre eles e tal, e não deu a entender que ele ia protagonizar, ele ia começar toda uma treta igual aconteceu, sabe? Foi no sentido de o Vanderlei Silva perdendo, apanhando, toda a equipe acaba apanhando junto, perde junto. É mais ou menos nesse sentido. Então, isso que estão tentando fazer colar aí, de que a equipe ia apanhar de fato, né, nas vias de fato, eu não concordo com isso aí. Eles já estavam predispostos a agredir criminosamente a equipe do Vanderlei Silva, a equipe que ela estava. E a covardia foi maior porque estavam 20 em cima do ringue. Enquanto a equipe de Vanderlei Silva contava com o Guerreiro Dida, com o Guerreiro Verdun e com o Guerreiro Toro, menino de 19 anos, filho do Vanderlei Silva. As agressões elas foram despropositadas, e se não tivéssemos ali esses três guerreiros que lutaram incansavelmente em legítima defesa do companheiro que estava ali agonizando no chão, nós teríamos uma tragédia maior. Vocês serão punidos. É fato. Popó, você será punido. Essa sua máscara de que você é bonzinho, que você é perfeito, cai quando o áudio do Verdun é revelado. E a atitude daqueles protagonistas dessa cena criminosa e lastimável. Aguardem na justiça. E também, se quiserem outro desafio com a nossa equipe, nós estamos à inteira disposição. Esse foi o pronunciamento do advogado. Concordo em partes, né? Mas é claro, ele vai defender o cliente dele. Ele vai defender o Vanderlei Silva, a equipe. Eu acho sim que nessa história toda, no pós-briga, o Vanderlei só sofreu como vítima aí, é nítido. Mas pela briga que a gente viu, eu acho que tem responsabilidade aí para ambas as partes, né? Igual o soco que o Popó tomou de graça do treinador do Vanderlei Silva, também não se justifica, né? Não tem como você defender isso. Então, tem culpa aí para todo mundo. Essa que é a verdade. Tem culpa aí para todo mundo. Mas eu quero saber qual que é a sua opinião sobre todo esse caso, sobre todos esses detalhes que eu trouxe, sobre todas essas explicações, essas repercussões jurídicas. Inclusive, você ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu trouxe aqui? Deixa nos comentários que eu vou explicar melhor para vocês.
Se você ficou até o fim desse vídeo aqui, já deixa aquele like se você curtiu esse vídeo, tá curtindo os vídeos do canal, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.